Eu acho que a primeira coisa é colocar metas viáveis, né? Eu vejo muita gente, às vezes, coloca muitas metas. Tudo bem que o ano é longo, às vezes dá tempo da gente fazer bastante coisa, mas coloca metas que não são viáveis. Então, eu acho que você tem que colocar metas que vão de encontro ao que você já dá conta de fazer e pensar, tal e tal mudança eu vou conseguir fazer para o ano que vem, ao invés de colocar metas inatingíveis. Porque se você não atinge uma meta, você fica frustrado, e isso pode causar até o efeito contrário, né? A gente se frustra, fica mais chateado e aí que não consegue fazer nada. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar em metas viáveis, né? Seja para perda de peso, para prática de exercício, independente do que for essa meta que você queira colocar, mas que tente colocar metas que sejam viáveis. E para quem não tem esse hábito de comer frutas, verduras, legumes, qual que seria um bom começo? Tem pessoas que não consomem, né, legumes, vegetais de forma nenhuma, não tem costume, outras falam que não gostam. Então, acho que tentar introduzir novos alimentos mais saudáveis, diminuir o consumo de alimentos muito industrializados, que é uma coisa importante que a gente consome muito, né? Então, bolachas industrializadas, refrigerantes, tentar ao máximo diminuir isso e incluir vegetais, né? Quando eu digo vegetais, é fruta, legumes e verduras em todas as refeições, quando possível. Incluir proteínas, que é ovos, carnes magras em todas as refeições, que as proteínas elas melhoram bastante a saciedade, e beber bastante água. Eu acho que isso é o melhor jeito assim para começar. E aquelas pessoas, doutora, que têm o tempo reduzido ali no almoço, chega, já tem que sair correndo, quais são as dicas de alimentos práticos para o almoço? Eu acho que uma opção viável é deixar as coisas mais ou menos adiantadas, com antecedência, né? Então, né, tentar, sei lá, o arroz, o feijão, já deixar pronto, deixar uma salada já lavada, e vai chegar correndo, daí pode fazer um omelete, um bife de peito de frango, que aí é rapidinho para ficar pronto, né? Eu acho que a gente não precisa criar coisas muito mirabolantes, é o simples que funciona, né? Tentar outra coisa também, não misturar duas fontes de carboidrato. Aqui na região a gente sabe que é bastante comum consumir massa, às vezes tem famílias que consomem, né, o macarrão todos os dias, mas então assim, não dá para consumir isso para quem quer perder peso, né? O macarrão e o arroz, então escolher uma ou outra fonte de carboidrato, eu acho que é uma questão que tem que ser observada também. Lanchinho da tarde, doutora, qual é uma boa opção? Fruta, e é bom associar também alguma fonte de proteína. O que é bem legal? Os iogurtes, né? Mas observar que aqueles iogurtes que têm sabor, geralmente eles têm muita coisa adicionada. Tem goma, tem açúcar, tem preparado à base de fruta, não é especificamente fruta. Então, o que eu gosto de sugerir para os meus pacientes e também para os meus seguidores, né, do Instagram, que estão sempre me perguntando essa mesma coisa que você. É um iogurte natural e uma fruta. É uma combinação muito legal. Algumas pessoas gostam de pôr um pouquinho de granola também, só tem que cuidar que a granola é bastante calórica, que tem muito carboidrato. E uma outra coisa legal, que apesar de ser industrializado, é industrializado do bem. Não sei se você já viu aqueles shakes à base de proteína, pronto, tipo o Iopro, da Piracanjuba também tem vários sabores, é bem saboroso, bem nutritivo, é uma fonte importante de proteína. Então, apesar de ser uma caixinha de 250 ml, promove bastante saciedade. Aqueles mix in natura, com nozes, eles são indicados também? Esses mix de nozes e de frutas secas é legal, só que lembrar que eles são fonte basicamente de gordura e carboidrato, não tem proteína. Então, no momento de correria é válido, mas se você tiver um tempinho, às vezes, de associar com alguma coisa que tenha proteína também, aí ficaria o lanche completo, né, que é o ideal. Nós já falamos então do almoço, do lanchinho da tarde, e com relação ao jantar. Muita gente acha que jantar comida não é legal, às vezes prefere fazer um lanche, né? Um comentário bem recorrente, mas o que vai comer no lanche? Então, muitas vezes, o mais interessante é repetir, às vezes, o almoço é melhor do que comer lanche, porque às vezes o lanche vai ser pedir um sanduíche com hambúrguer, queijo, bacon, né? Então já não é uma opção tão legal. Outro dia uma pessoa comentou comigo que tomava açaí à noite no lugar da janta, só que açaí, apesar de ser muito saudável, é praticamente só carboidrato. Então, os outros dois macronutrientes, né, que a gente tem os três, que é carboidrato, proteína e gordura, a gente tem que tentar sempre consumir as três coisas de forma equilibrada. Então, um jantar que seja parecido com o que você comeu no almoço vai conseguir trazer esses três macronutrientes de forma equilibrada, e muitas vezes custa
vamos dizer assim, de forma calórica menos do que alguns tipos de lanche. Então é mais interessante, às vezes, comer mesmo o jantar, ficar bem saciado e dormir saciado, do que comer alguma coisa que não vai te dar tanta saciedade, que pode te deixar com fome, às vezes, no final da noite, entendeu? O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Isso é verdade? É mito? Depende? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que não gostam de tomar café da manhã, que outras, às vezes, por questões de estômago mesmo, não toleram, né, o café da manhã. Mas para quem gosta de tomar café da manhã, é sim uma ótima refeição. E às vezes é a refeição em que você começa já comendo bem. Então vamos supor, resolvi que a partir do ano novo vou fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, né? Dando um exemplo. Por que não já introduzir o hábito de comer coisas mais saudáveis no café da manhã? O básico todo mundo sabe que é o cafezinho com leite, né? E o pãozinho. Só que aí falta também uma fonte de proteína, que a gente, vamos supor, ao invés de comer só o pão com manteiga ou o pãozinho puro, colocar um ovo no pão, que daí a gente coloca a proteína naquela refeição, melhora a saciedade e aí você consegue aguentar até a hora do almoço sem sentir muita fome. Uma coisa que eu observo bastante é que as pessoas não bebem muita água. E a água é muito importante, né? A gente tem, de forma genérica falando, tomar mais ou menos 2 litros de líquido por dia. Quando eu falo água, dá a impressão que é só água, mas tem algumas pessoas que não gostam de beber água pura. Então aí a gente pode entrar um chá, chimarrão, fazer uma água saborizada, mas lembrar que refrigerante, os sucos adoçados já não são tão interessantes porque a gente acaba adicionando muita caloria. Agora no calor, que é muito legal também de consumir aquelas frutas mais suculentas, tipo melão, melancia, que elas têm um valor de água bastante grande também, então são bem interessantes, né? Então, em média, assim, entre 2 a 2,5 litros de líquido por dia, que é interessante tomar, principalmente agora no calor, né? Tudo que a gente falou aqui vale pro ano inteiro, mas mais agora para a época do verão, que é interessante, principalmente para quem vai para a praia, o consumo de líquidos é muito importante. Muita gente às vezes bebe bebida alcoólica na praia, cervejinha, né, que é bem propício ali no calor e tal, tá de férias, mas não esquecer de consumir água, que é muito importante para evitar a desidratação provocada pelo álcool também. Então, e a gente está exposto ao sol, então acaba perdendo mais líquido pelo suor, então lembrar isso aí da água é importante. E já que a gente falou de praia, a água de coco realmente ela é muito importante, ela é muito saudável, mas ela substitui a água? Não substitui a água, né? O ideal é que você consuma água de coco, mas que consuma água pura também, né? Intercalar um pouquinho dos dois aí. Mas com certeza a água de coco é muito saudável, né? Rica em potássio, sódio, nos sais minerais. É ótimo para hidratar, às vezes até funciona como um lanchinho também.